estágios importantes na jornada da vida. Vatmanei. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor, hoje, tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor, hoje, tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância de Leis. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. 2 Reis 2, 1-14. Introdução. Na passagem citada encontramos delineados 4 estágios de uma jornada singular que partia de Gilgal, rumava para Betel, Jericó e, enfim, cruzava o rio Jordão. Na época em que Elias iria ser elevado ao céu, e Eliseu estava para receber uma porção dobrada do Espírito Santo, esses dois homens de Deus viajavam por um caminho que ligava os 4 locais acima citados. A partir dos aspectos físico e geográfico, podemos extrair uma lição espiritual muito importante, se quisermos ser elevados ao céu como Elias, ou receber o Espírito Santo como Eliseu, teremos de percorrer estes 4 estágios da vida, conforme nos são tipificados pelos 4 locais visitados durante a viagem. Devemos, também, dar início a uma jornada em Gilgal e percorrer toda a trajetória até atravessar o rio Jordão se almejamos ser arrebatados ou esperamos receber o poder do Espírito Santo. Vejamos o que estes 4 lugares pedem representar exatamente. Gilgal. Tratando com a carne. A fim de interpretar corretamente o significado de Gilgal, devemos, primeiramente, compreender o princípio da primeira menção contido nas Escrituras Sagradas. A partir de Josué 5:9, descobrimos que Gilgal é um lugar que significa removido. Ao ler os versículos 2-9, compreendemos que a geração dos filhos de Israel que inicialmente saíram do Egito foi toda circuncidada, ao passo que a geração de israelitas que nasceram depois, no deserto, não o foi. Naquela época, esta geração estava entrando em Canaã e, logo, herdaria a sua herança. Portanto, a velha carne deveria ser removida, o opróbrio do Egito precisava ser lançado fora ou removido para que os filhos de Israel pudessem ter a chance de desfrutar uma nova vida. Porquanto o significado da circuncisão, conforme nos é revelado no Novo Testamento, indica despojamento do corpo da carne, Colossenses 2:11. Quem verdadeiramente reconhece o que é a carne? Quem entende o que quer dizer tratar com a carne? Quem compreende o que quer dizer o julgamento da carne?
Muitas pessoas supõem que a vitória sobre o pecado é a marca da perfeição, mas não sabem que é a carne quem peca. Segundo as Escrituras, a carne é condenada por Deus. Trata-se de algo do qual ele se desagrada. A carne é tudo o que temos ao nascer. O que é nascido da carne é carne, João 3,6. Tudo o que temos, ao nascer, provém da carne, e isso não inclui apenas pecado, imundície e corrupção, mas também bondade, habilidades, zelo, sabedoria e poder naturais. Uma lição bastante difícil de ser aprendida, na vida de um crente, é que ele conheça a própria carne. O cristão deve ser conduzido por todos os tipos de fracassos e privações antes de saber o que sua carne é. O que atrapalha o progresso do crente, tanto na vida quanto na obra, é a carne. Ele não tem consciência de que Deus o convoca a negar a própria carne, imagina que abrir mão dos pecados já é o suficiente e desconhece o mesmo desprazer que Deus sente tanto por suas habilidades, seu zelo e sua sabedoria na obra de Deus quanto por sua própria bondade e por seu poder na vida espiritual. Segundo Deus, precisamos negar, fazer morrer e permitir que passe pelo julgamento tudo o que consideramos bom de acordo com a carne e tudo o que planejamos e organizamos pela carne. O Senhor não confere o menor valor à ajuda da carne, nem na vida nem na obra espirituais. No tempo de Josué, Gilgal era exatamente o lugar onde a carne foi despojada e julgada. Para o crente odierno, Gilgal simboliza o lugar onde a carne deve ser julgada por meio do entendimento que Deus nos concede. Deus declara que a carne deve ser lançada fora. Assim, concordemos com ele. Deus afirma que a carne precisa ser circuncidada. Portanto, sejamos circuncidados no coração. Em nossa jornada espiritual pela vida, devemos, também, partir de Gilgal e negar a carne. Porém, observe, por favor, que isso não especifica o grau de despojamento de alguém, mas simplesmente declara que a carne precisa ser julgada. Um erro frequente cometido pelas pessoas é procurar zelo e boas obras, mas deixar de negar a carne. No entanto, o mais essencial é julgarmos a carne da mesma forma como Deus a julgou. De acordo com uma experiência muito pessoal que tive com o Senhor, a expressão mais elevada de vida espiritual não se encontra na regeneração, santificação, perfeição, vitória sobre o pecado ou no poder, mas em negar a carne, que é tanto o objetivo quanto o caminho da vida espiritual. Aqueles que não partiram de Gilgal nunca deram início, de fato, à jornada espiritual. Aqueles que não aprenderam a negar a carne não sabem o que é a vida espiritual. Esses indivíduos podem ser zelosos nas boas obras, e é possível que até se sintam felizes ao realizá-las, mas não compreendem a verdadeira vida espiritual. Betel. Lidando com o mundo. De Gilgal, agora temos de avançar em nossa jornada até Betel. O que significa o nome Betel? Novamente, descobramos onde, na Bíblia, Betel é mencionado pela primeira vez e, assim, poderemos decifrar o que significa para nós hoje em dia. Leia, por favor, Gênesis 12:8. Betel era o lugar onde Abraão edificou um altar. Um altar tem o propósito de estabelecer comunicação com Deus quando a pessoa oferece sacrifícios e entrega-se a Ele por inteiro. Gênesis 12:9-14 relata a descida de Abraão ao Egito. Ali, ele não edificou qualquer altar. Sua comunicação com Deus foi interrompida, e o seu coração de consagração, posto de lado, o que assinala a diferença entre Betel e Egito. Logo, Betel significa tudo o que é contrário ao que o Egito representa. Gênesis 13.3 e 4 registra algo muito significativo. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora tinha leito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão havia perdido a comunhão com Deus enquanto estava no Egito. Contudo, quando voltou ao lugar original, ou seja, Betel, ele invocou, mais uma vez, o nome do Senhor. Apenas na Betel espiritual as pessoas terão comunhão com Deus e se entregarão a Ele. Por conseguinte, ao passo que Gilgal fala a respeito de vencermos a carne, Betel fala sobre vencermos o mundo, pois, nas Escrituras Sagradas, o Egito representa o mundo. Vencer o mundo é uma condição para o arrebatamento e para receber o poder do Espírito Santo. Nossa vida deve chegar ao ponto de o mundo ser incapaz de afetar nosso coração. Quanto, na verdade, estamos separados do mundo.
Será que expressamos, por nossa vida, que nos separamos do mundo? Será que as nossas atitudes e palavras demonstram que não pertencemos mais a este mundo? E quanto às nossas intenções? Será que alimentamos algum desejo secreto pelas coisas do mundo? Será que, de forma subreptícia, buscamos o louvor dos homens? Será que nos permitimos sofrer muito interiormente por causa da calúnia dos homens? Quando sofremos alguma perda material, sentimos esta perda com intensidade. Existe alguma diferença entre o que sentimos pelo mundo e o que as pessoas do mundo sentem? Se nosso coração não vencer completamente o mundo, e se as pessoas, coisas ou os acontecimentos deste mundo ainda ocuparem lugar dentro de nós, não seremos capazes de atingir nosso objetivo. O crente deve pagar o preço por seguir ao Senhor se espera ser cheio do Espírito Santo. Precisamos abrir mão do mundo e aprender a comunicar-nos com Deus no altar da consagração. A consagração e a comunhão são indispensáveis. No Egito, não era normal haver fome, todavia, quando havia, sobravam apenas os velhos grãos para sustentar os moradores. Contudo, em Canaã, parecia ocorrer fome com frequência. Espiritualmente falando, isso indica que, no mundo, há pouca ou nenhuma fome, pois aquele que vive no mundo não apenas está no mundo, mas também pertence ao mundo. Porém, para as pessoas que vivem em obediência a Deus, às vezes haverá fome, pois, pela comparação, há pouca ou nenhuma tentação no mundo, ao passo que no caminho da obediência podem existir muitas tentações. Entretanto, esse é o caminho para o poder para o arrebatamento. Ainda que a tentação seja grande, sempre há livramento com Deus, veja 1 Coríntios 10:13. Logo, sejamos vigilantes e fiéis. Se não formos cautelosos, voltaremos ao Egito, onde não existem consagração ou comunhão com Deus. Permanecer no Egito, ainda que temporariamente, significa pecar durante certo tempo. Deve ser muito patético e digno de dó alguém fixar residência permanente ali. Embora a pessoa possa até evitar a tentação, não existe altar no Egito. Algumas pessoas são semelhantes a Abraão, que não foi diretamente ao Egito. Primeiro, ele rumou para o Oriente, que era na direção do Egito, embora não houvesse ainda chegado ao Egito. Estar no Oriente pode ser descrito espiritualmente como pertencer metade ao mundo e metade a Deus. No entanto, no Oriente também não existe altar, não há comunhão com Deus. Betel, por sua vez, é um local completamente separado, não se trata do Egito do mundo nem do Oriente da aceitação carnal. Calcula-se que entre 2 e 3 milhões de israelitas saíram do Egito, ainda que Deus não tenha permitido que nenhum deles edificasse um altar no Egito. Para que esses israelitas servissem a Deus de verdade, era preciso que partissem do Egito e viajassem durante 3 dias, Êxodo 8, 25 a 27. No Egito, eles poderiam realizar a Páscoa, pois Deus os havia libertado do castigo do pecado que era a morte. Porém, para que estivessem sob o nome do Senhor e o adorassem, precisavam abandonar o Egito. Jericó. Tratando com Satanás. A referência mais clara concernente ao significado de Jericó encontra-se no livro de Josué. Nele, podemos observar a conquista de toda a cidade de Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. 6:26. Portanto, Jericó significa ser amaldiçoado. Esse trecho da história bíblica narra a forma como os filhos de Israel venceram seus inimigos pela primeira vez em Canaã. Espiritualmente falando, os diversos povos de Canaã representam os espíritos malignos que pertencem ao diabo e podem ser comparados às hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, mencionadas em Efésios 6:12. Trata-se dos inimigos contra os quais os crentes lutam hoje em dia. Não temos de lutar apenas contra a carne e o mundo, mas precisamos, também, vencer o inimigo. Existe apenas uma forma de vencê-lo: crer na palavra de Deus e praticá-la. Apocalipse 12:11. Cremos que alcançaremos o resultado prometido se praticarmos a palavra. Deus o falou, e isso basta. As pessoas que vivem em Jericó, nos dias atuais, dizem possuir a cidade, mas nós dizemos crer na palavra de Deus. Elas dizem que as muralhas chegam ao céu, mas nós dizemos que nosso Deus está nos céus.
Elas dizem que o território incluso na cidade lhes pertence, mas nós dizemos que Deus prometeu dar-nos todo lugar onde pisar a planta do nosso pé. Veja Josué 1:3. Muitas pessoas conhecem apenas a luta entre o espírito e a carne, Gálatas 5:17, mas não percebem o conflito travado entre os crentes e os espíritos malignos, conforme descrito no 6º capítulo de Efésios. A verdadeira guerra espiritual é travada entre nós e Satanás, com seus espíritos demoníacos. Essa guerra reúne todos os crentes maduros, pois os filhos de Deus, na terra, são frequentemente atacados pelos espíritos do mal. Esses ataques ocorrem, às vezes, no próprio lugar onde vivem, no corpo, nos pensamentos, nas emoções e no espírito. Sobretudo, no final dos tempos, as forças malignas redobrarão seus esforços para impedir que os crentes sirvam ao Senhor, fazendo-os estar angustiados e aflitos com muitas coisas. Com bastante frequência, os crentes não têm consciência de estarem sendo atacados pelos espíritos malignos e não compreendem por que tudo parece estar contra eles, o que produz uma terrível confusão e muito problema. É muito comum que eles achem naturais as coisas que acontecem e não percebam que estão sendo oprimidos por forças sobrenaturais. No final dos tempos, é da maior importância que os crentes reconheçam o inimigo e saibam como lutar contra ele e vencê-lo. Ainda que vençamos a carne e o mundo, não seremos capazes de realizar grandes progressos se não vencermos as obras do inimigo. A queda de Jericó não poderia ser atribuída à força humana, mas a dois fatores: a palavra de Deus e a posição que os filhos de Israel assumiram. A fim de vencer os ataques dos espíritos imundos, devemos agir de duas formas. Ignorar as circunstâncias e os sentimentos, acreditando na promessa contida na palavra de Deus e fazendo o inimigo bater em retirada. Permanecer pela fé nos lugares celestiais que Cristo nos proporcionou, mantendo, assim, Satanás e seus espíritos malignos em posição inferior. Sem a palavra de Deus e sem assumir a posição que Deus nos concedeu pela fé não conseguimos ter vitória sobre o inimigo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O Rio Jordão. Tratando com a morte. O Rio Jordão assinala o poder da morte, e, por conseguinte, cruzar o Rio Jordão significa vencer a morte. Isso é o arrebatamento. Essa faceta da jornada tem uma relação especial com o Senhor Jesus, já que o próprio Senhor foi batizado no Rio Jordão. O fato de ele ter descido às águas batismais indica a morte. O fato de ele ter subido das águas denota a ressurreição. Ele vence a morte por meio do poder da ressurreição. O maior poder de Satanás, conforme sabemos, é a própria morte. Veja 1 Coríntios 15:26. É como se o Senhor desafiasse seu inimigo ao dizer: faça o que puder comigo, Hebreus 2:14. E, de fato, Satanás faz o melhor que pode. No entanto, Deus tem o poder da ressurreição. Satanás almeja matar completamente o Senhor, embora ele tenha vida que não pode ser tocada ou apoderada pela morte. O Senhor, conforme dizem as Escrituras, sofreu numa terra seca. Com exceção da ressurreição do Senhor, não há poder que possa vencer a morte. A vida que recebemos, ao tempo da regeneração, é essa vida da ressurreição. E o poder da vida ressurreta afugentará toda a morte. Cruzar o Mar Vermelho e atravessar o Rio Jordão têm significados muito diferentes. Cruzar o Mar Vermelho foi um acontecimento forçado pelas circunstâncias. Os filhos de Israel foram perseguidos pelos inimigos egípcios e teriam sido mortos se não o tivessem cruzado. Atravessar o Rio Jordão, todavia, foi uma ação voluntária. Nos dias de hoje, algumas pessoas recusam-se a cruzar o Rio Jordão e não buscam o poder da sua ressurreição. Porém, Paulo estimava muitíssimo este poder e, por isso, buscava-o com diligência. Filipenses 3:10-12. Todos os filhos de Deus foram ressuscitados com o Senhor. Entretanto, muitos não conhecem o poder da ressurreição do Senhor na prática. Portanto, eles não experimentam a vitória sobre a morte. Neste momento histórico, quando o arrebatamento está próximo, os crentes devem, enfim, vencer o último inimigo, a morte. Precisamos vencer a morte, seja ela física, mental ou espiritual. O mundo odierno está repleto de uma atmosfera mortal. Por um lado, muitas pessoas usadas pelo Senhor costumam sofrer fraqueza física e enfermidade. Por outro lado,
A mente de muitos santos parece estar paralisada, seus pensamentos, a memória e a concentração não estão tão alertas como antes. Além do mais, o espírito de muitos crentes parece estar envolto pela morte, ou seja, inativo, sem poder, encolhido, paralisado e incapaz de enfrentar o meio ambiente. Por conseguinte, nos dias que antecedem o arrebatamento, os crentes devem aprender a atravessar o Rio Jordão, isto é, vencer a morte. Devemos aprender a resistir ao poder da morte em nosso corpo e nas circunstâncias da vida. Devemos provar o poder da ressurreição em todas as coisas. Precisamos testificar, mais e mais, o fato de nosso Senhor ter sido ressuscitado dentre os mortos e de nós, que estamos unidos a Ele, também temos sido ressuscitados. A fim de recebermos o espírito de Eliseu e chegarmos ao arrebatamento de Elias, devemos partir de Gilgal, viajar até chegar ao Rio Jordão e atravessá-lo. O Espírito Santo só pode descer sobre aqueles que estão repletos da vida da ressurreição. Não imagine que, tão logo sejamos regenerados, seremos arrebatados. Deus não pode levar alguém que não está preparado. Por isso, antes que possamos ter um arrebatamento como Elias, devemos passar pelas experiências de Gilgal, Betel, Jericó e Rio Jordão. Deus nos diz que seremos arrebatados. Então, façamos o que devemos fazer começando de Gilgal e terminando pela outra margem do Jordão. Descobriremos que Deus estará ali esperando por nós. Fim. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.